Varizes dos membros inferiores é considerado, é definido como a dilatação e a perda de função permanente de uma veia do sistema venoso superficial das pernas. Ela compromete principalmente o sexo feminino, tem uma frequência maior no sexo feminino, numa proporção de 6 vezes para 1, ou seja, 6 mulheres para cada homem. Elas costumam aparecer na idade do adulto jovem, por volta dos seus 26, 30 anos de idade, que é quando a mulher já teve seu filho, já trabalhou, já forçou um pouco essa perna. Nós temos que analisar 2 coisas importantes em relação às varizes dos membros inferiores. Elas podem ser consideradas primárias e podem ser consideradas secundárias. Primárias, quando não existe um fator que cause o aparecimento das varizes, ou seja, é aquela mulher que tem uma tendência familiar. A sua mãe já teve varizes, as suas tias tinham varizes, a sua avó, as suas irmãs, etc. Ou seja, existe uma predisposição familiar para o aparecimento das veias. E tem que também existir o fator desencadeante, que é o que vai fazer com que as varizes surjam. Principalmente gravidez, obesidade, fator profissional, aquelas profissões que as pessoas trabalham em pé, mais tempo parada, vida sedentária, aumento de peso, obesidade, isso tudo vai fazer com que as varizes se tornem mais frequentes. As varizes secundárias, pelo contrário, são aquelas que já têm um fator prévio determinante. Então, já existe uma causa de comprometimento do seu sistema circulatório, como uma má formação, que aparece desde o nascimento, e são aquelas varizes que aparecem desde a infância. Segundo lugar, quando posteriores a uma trombose venosa profunda, as famosas tromboflebites, onde a partir daí vai ser o aparecimento das varizes. É importante determinar essa distinção entre primária e secundária, porque disso vai depender o seu tratamento. O tratamento vai diferenciar exatamente nos termos de classificação das varizes. As varizes primárias têm principalmente um tratamento cirúrgico. Nós podemos e nós devemos lembrar também que nós temos varizes, que é a dilatação permanente e definitiva de uma veia, são aqueles caroços que aparecem nas pernas. Nós temos as veias dérmicas, são aquelas veias mais finas, que não são saltadas, que têm uma coloração esverdeada nas pernas. E nós temos as teleangiectasias, são as famosas aranhas venosas. São aquelas veinhas pequenas, vermelhinhas, que aparecem na pele no decorrer da sua vida. Então, varizes definitivas, dilatação de veia, tratamento cirúrgico. Veias dérmicas, teleangiectasias, tratamento esclerosante. Varizes secundárias, nós devemos tratar a causa das varizes e não propriamente as varizes. Depois de avaliarmos qual é a causa, aí nós poderemos, talvez, efetuar um tratamento cirúrgico das varizes. Então, vamos nos ater às varizes primárias. Veias pequenas, não saltadas, passíveis de tratamento clínico. É o famoso tratamento de escleroterapia, ou seja, secar as veias, queimar as veias, popularmente chamado. Esse tratamento é feito de 2 maneiras, ou de uma maneira química, onde nós injetamos alguma substância dentro dessa veia para que ela seja queimada, para que ela desapareça. Essa substância tem 3, 4, 5 substâncias no mercado e, mais recentemente, tem a famosa espuma.
Mas todo esse tratamento é o tratamento esclerosante, através de injeção, o uso de uma agulha, de uma seringa e a injeção de uma substância dentro dessa veia. Isso é escleroterapia química. A escleroterapia física é quando nós usamos o laser ou a radiofrequência, a ultrafrequência. São aparelhos que emitem uma irradiação, no caso de laser, é uma luz com uma temperatura, e na radiofrequência uma ultrafrequência, que elas vão provocar a destruição mecânica desses pequenos vasos. Não existe contraindicação para esse tipo de tratamento, e o tratamento deve ser escolhido na avaliação médica, naquilo que for melhor para o paciente, no tipo de pele que esse paciente apresenta e no tamanho dessas veias. O tratamento cirúrgico consiste pura e simplesmente na retirada dessas veias que estão dilatadas. Deve-se fazer uma avaliação de todo o sistema venoso superficial, avaliando a veia safena. A veia safena, as veias safenas, são as maiores veias do nosso organismo e que são, na maioria das vezes, as causadoras ou local de sede da presença de varizes. Deve ser avaliada com ultrassom e ver da necessidade ou não da retirada dessa veia, e nós devemos preservá-la o mais possível, porque essa veia é utilizada na correção de outras patologias vasculares, como cirurgia cardíaca, enxertos para correção de doença arterial, etc. Nós estamos falando em relação a tratamento, não podemos nos esquecer principalmente da profilaxia. A profilaxia das varizes dos membros inferiores, nós devemos levar em consideração a causa das varizes. Então, se nós já dissemos anteriormente, que o fator desencadeante da doença varicosa é a obesidade, é a vida sedentária, é a gravidez, é a profissão, a nossa profilaxia vai agir exatamente sobre isso. Então, seria, no caso da obesidade, evitar vida sedentária. No caso de uma gravidez e de profissão, onde é impossível não se trabalhar em pé, onde na gravidez é impossível não suportar o peso aumentado durante a gravidez, usar contenção elástica. São as famosas meias elásticas, que devem ser usadas sempre durante a gravidez, sempre no período de trabalho, isso se houver um fator predisponente familiar. Se essa pessoa vem de uma família que tem varizes inferiores, tem que usar uma elástica o mais frequentemente possível. E dentro da profilaxia também estão as mini cirurgias. É a correção de pequenas veias que vão se dilatando e que podem levar ao comprometimento de outras veias. Então, evitar a obesidade, evitar a vida sedentária, durante a gravidez e vida profissional, o uso de meia elástica e o tratamento continuado é o que vai fazer com que a pessoa atinja uma certa idade com as suas pernas em boas condições, sem presença de varizes.